lendo esse livro e ficando chocada. Eu senti ali que faltou o molho, certo? Assim, é isso mesmo que eu tô pensando, eu só queria saber, porque nossa, vai ser tipo comédia romântica, um pouquinho mais inteligente e não tão clichê. Ela parecia, assim, meio carente, sabe? Cada capítulo eu ficava, meu Deus, o que fez, o que aconteceu. Olá pessoal, sejam bem-vindos ou bem-vindos de volta ao meu canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Mayara. E o vídeo de hoje é o segundo episódio da série Batendo Minha TBR Física. E no vídeo de hoje eu tenho expectativas para fevereiro. E eu não sei ao certo se eu vou fazer um desafio literário de semana ou mensal, porque eu não sei realmente o quanto eu vou ler esse mês. Mas como a meta mensal de livros é 5 livros por mês e eu tenho me empenhado para bater a meta de 50 livros físicos, eu decidi gravar esse desafio literário pensando em pelo menos um desafio de 15 dias. E o desafio do segundo episódio seria ler livros que estão hypados ou já foram hypados no BookTok. Atualmente eu não tenho TikTok ou Instagram, então eu tô sem nenhuma métrica do que exatamente tá em alta, mas pelo menos o pouco que eu vejo no YouTube e alguns livros que eu sei que já hyparam, vai ser esse o meu referencial. Então, pra começar, eu vou começar a ler A Guerra dos Furacões. Sim, eu escolhi porque ele é roxo e combina comigo. Não, na verdade é porque eu só tenho o volume 1, eu não tenho o volume 2 físico aqui comigo. Mas atualmente eu tenho encarado muito essa capa na minha sapateira / estante. E eu pensei, caramba, por que você não para de encarar e ler? E sim, eu converso comigo mesma. Aí eu disse, por que não, né? Aí eu lembrei por que não, porque eu queria gravar um vlog de leitura. E eu disse, quer saber? O que melhor do que só ler livros do BookTok? Assim, né? Vai ser uma montanha-russa de sentimentos. Uns vão ser ruins, outros vão ser bons, outros podem me surpreender, outros podem me decepcionar. Então, de que melhor maneira fazer isso? Eu escolhi esse livro por causa disso. Acredito eu que tem uma pegada Enemies to Lovers, não Enemies to Lovers comum, porque aqui, se eu não me engano, se trata mesmo de uma guerra. Eu vejo que é mais algo sobre luz e não trevas, mas luz e sombra, né? Aparentemente ele tem algum poder de sombra, ela tem o poder da luz. Me lembra um pouco o sistema de poder, quero dizer, com o meu nome, gente, que se passa na mesma coisa de Six of Crowns. Ai, meu Deus. Sombrios, né? Sombrios. A Lady Bardugo, alguma coisa assim, né? Sim, só me lembrou um pouco, na verdade. Eu acho que a ideia deve ser completamente diferente, porque, não sei porquê, mas assim, a própria estética, talvez da capa, me lembre. Acho que Sombrios tem uma coisa mais rústica, não sei explicar. Eu sei que ela tá do lado da luz e ela vai lutar, né? Ela é meio que uma guerreira, só que aparentemente aqui na capa ela tá como se fosse uma rainha. Então talvez ela seja alguma herdeira aí, né? Provavelmente um plot twist vamos ter logo no início. A gente tem um palácio aqui atrás também. Então ou ele ou ela são príncipes e princesa. No caso, algum deles é príncipe ou princesa. Provavelmente. Eu não tenho muito o que falar desse livro, eu só sei que eu tô muito animada. Eu espero que vocês me acompanhem nessa leitura de 414 páginas. Ou seja, esse livro não é, assim, um pequeno livro. Então, uma sub-regra, no caso, um sub-desafio que eu vou colocar pra mim é pelo menos ler 150, no mínimo, todos os dias. Hoje não é um bom dia pra esse desafio, devo acrescentar, porque eu tenho algumas coisas pra resolver hoje. E amanhã também. Então, eu teria que ler 50 páginas de manhã, depois 50 páginas à tarde, depois 50 páginas à noite. E amanhã já passou, praticamente é a hora do almoço. Então, eu vou tentar ler o máximo possível e falo com vocês amanhã. Eu acho que vai ser o mesmo sistema de bater minha meta literária. Eu só vou ler e falar pra vocês, não vai ser um vlog de leitura com spoiler ou não. Mas espero que vocês me acompanhem, porque realmente, assim, faz muito tempo que eu abandonei o BookTok em questão de referência, mas os livros que eu já comprei, não tem como devolver, ainda estão na minha estante, são praticamente todos em referência e recomendação do BookTok. Então, eu espero que tenha valido o meu dinheiro. Oi, gente, agora provavelmente não, é o dia seguinte quando eu falei com vocês. Eu só queria dizer que ontem aconteceu muita coisa, inclusive a internet caiu, então foi uma grande oportunidade para eu começar a Guerra dos Furacões. Mas à noite
Eu não sei o que me deu. Eu tinha começado um livro chamado O Casal que Mora ao Lado, no Kindle Unlimited, e é da Shari Lapena. Eu não sei exatamente se essa mulher... Parece um nome latino, não vou mentir, mas enfim. Foi traduzido pela editora Record. E, gente, esse livro foi muito bom. Eu acho que ele tem 240 e poucas páginas. Não é um livro tão curto, mas também não é muito grande. E eu não sei o que me deu. Eu devorei esse livro até, tipo, 1h30 da manhã. Quase 2 horas da madrugada, assim. Lendo esse livro e ficando chocada. A cada capítulo, eu ficava, meu Deus, o que fez, o que aconteceu. Só resumindo um pouquinho, é sobre um casal que eles foram numa festa de aniversário dos vizinhos, no caso um jantar. E no meio da noite, no caso no meio da madrugada, quando eles voltam pra casa, eles descobrem que a porta da casa da frente deles está aberta e a filha deles, de 6 meses, sumiu. Foi raptada. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu. O que aconteceu? Quem raptou? Por que raptou? Né? Aí a gente fica com aquela dúvida. Foi os vizinhos? Foi a prota e ela não contou pra gente, assim, no POV? Foi o marido? Quem foi? O que aconteceu? Por que fez isso? O que é que eles têm para que uma criança de 6 meses fosse sequestrada? A história é contada em terceira pessoa, mas a gente vê o ponto de vista mais ou menos do casal, geralmente junto e depois separado, e o ponto de vista do detetive responsável da investigação. É muito interessante, vocês têm que dar uma olhada. Se você gosta de suspense, se você é o tipo de pessoa que... Não é que você é fã dos filmes da Netflix, mas é aqueles filmes da Netflix de 2 horas, mais ou menos, que te prende, assim, você quer saber o que tá acontecendo. É um suspense, assim, quem fez isso, por que fez isso. Eu recomendo muito esse livro pra vocês. Eu dei 4 estrelas, porque eu acho que... Assim, não foi algo que... Não, me prendeu muito, sério. Foi, assim, perfeito. Eu mudaria alguma coisa? Não. Mas eu senti, assim, que foi muito rápido. Eu sei que a história tinha que ter começo, meio e fim. Teve começo, meio e fim. Mas é como se eu quisesse que estendesse, sabe? Tipo assim, enfia mais plot twist aí, sei lá. Eu acho que... Como eu posso dizer? Talvez, se a gente não tivesse alguns pontos de vista, o suspense seria ainda maior e o plot twist ainda seria mais chocante, entende? Mas eu entendi, mais ou menos, o porquê a autora fez o que fez. Continuou sendo extremamente genial. Gostei muito da escrita, muito leve, muito... Não, o pace não foi rápido, foi mediano, mas, assim, muito boa. Escrita leve, entendi tudo que ela quis dizer. Os protagonistas não precisaram ser extremamente desenvolvidos logo no início, né? Ela conseguiu desenvolver eles com o tempo, com o livro, e eu achei completamente genial, sério, é muito bom. Por favor, leia esse livro. Mas falando um pouquinho sobre Guerra dos Furacões, eu tenho que tomar café ainda, então vou tentar ser rápida. Guerra dos Furacões claramente se passa em contexto de guerra, e eu estou na página 53. Quer dizer, eu descreveria esse livro como uma high fantasy. Eu não sei se alta fantasia aqui, em português, eu não sei se eles chamam assim mesmo. Lá fora, eles têm uma diferença entre fantasia, romantasia e high fantasy. High fantasy é mais uma fantasia que é, como posso dizer, mais complexa, mais elaborada. Existe sistema de casta, sistema de magia, né, poderes, jogo político, diferentes reinos, diferentes políticas, enfim... É um livro mais construído, vamos dizer assim, né? Tem todos os detalhes. Não é simplesmente um romance em um mundo de fantasia. Enfim, acho que Percy Jackson é uma espécie de fantasia. Eu sei que tem toda a questão mitológica grega e tal, mas isso não é introduzido a gente de maneira imediata para que a gente entenda o que tá acontecendo, entende? Então, acho que é isso, eu não sei. Essa alta fantasia aqui, até agora pra mim, tá sendo muito bem desenvolvida. Eu não vim pra esse livro esperando romance. Então, encontrar um mundo que até agora tá sendo bem construído, eu tô entendendo por que houve a guerra, por que está acontecendo a guerra. Inclusive, uma coisa muito atual aqui, é um reino invadindo outros reinos pra conquistar algo muito egoísta, que na verdade só fortalece o exército dele, que destrói outros reinos. Tipo assim, gente... Estou lendo um jornal. Resumindo, a gente tem a Taliesin e o Alaric. E eles são de estados-nações opostos. Ele é do Império da Noite e ela é da Confederação Sardoviana. Existe outro império barra reino, que se chama Domínio de Nênava. E especificamente esse domínio é algo que não atrai, mas a nossa prota ela tem uma certa afeição. A nossa prota ela é órfã, então ela nasceu num orfanato
no continente. E o domínio de Nênava é uma espécie de ilha. E ela não sabe de onde vem essa afeição, porque ela, sei lá, sente arrepio quando escuta ou pensa sobre o domínio de Nênava. Mas ela sabe que existe alguma coisa. E a gente descobre que a nossa prota, ela é uma tecelã da luz. Mas ninguém sabe disso. Uma tecelã da luz é que ela pode invocar e manipular luz. Uma espada, um chicote. E o Alec, ele é um forjador das sombras. É basicamente a mesma coisa, só que com as sombras. E depois que o orfanato dela foi destruído pelo Império da Noite, em meio à guerra, ela meio que se empenhou a virar uma guerreira, uma soldada dessa Confederação Sardoviana pra lutar contra o Império da Noite. E no início do livro a gente é introduzido quando ela conhece o Alaric. Eles têm os primeiros confrontos. E ela acaba deixando o poder dela se mostrar, no caso, né? E o Alec finalmente percebe que ela é uma tecelã da luz. O que é perigoso, porque em guerras anteriores, o imperador, que no caso é o pai do Alec, porque ele é o príncipe herdeiro do Império da Noite, ele meio que exterminou, ou mandou exterminar, todos os tecelãs de luz. Porque, assim, né? Ele não é burro. Ele é um forjador das sombras. E todo tecelã de luz é, assim, o principal rival dele. Então ele decidiu exterminar todos. Só que sobra um, né? Eu não sei exatamente se é o pai ou a mãe da Taliesin, mas ela ser uma tecelã de luz significa que alguém sobrou. E isso é politicamente importante para a dinâmica do mundo, porque o Império da Noite agora sabe que a Confederação Sardoviana tem uma tecelã de luz. Então ela vai ser o principal foco e alvo agora de extermínio, que o foco é ela agora. Mas ao mesmo tempo que isso acontece, a Confederação Sardoviana, ela está pensando mais alto. Do mesmo jeito que guerras anteriores, eles buscam se aliar ao domínio de Nanavi. Nanavi? Já tô esquecendo, olha. Nênava. E como qualquer história, né? Quem melhor candidata para ir a Nênava do que a nossa prota? Ninguém. A nossa prota, ela meio que se prepara, já que os poderes dela foram expostos. Então ela se prepara mais para saber como controlar melhor esse poder e ir até Nênava. Agora eu tô no capítulo 5, a gente vai pular para o POV do Alaric. Mas, assim, eu estou bem curiosa. Eu gostei muito da construção desse mundo. Tô muito ansiosa por esse livro. Não vá nesse livro buscando algo tipo romance. Sabe quando a pessoa foi Príncipe Cruel e achou que esse romance se decepcionou? Não faça isso. Não faça. E outra, não busque também uma política mais como Príncipe Cruel. Porque Príncipe Cruel é como se fosse uma guerra meio que civil ali. É um jogo político mais centralizado. E aqui é entre estados-nações, sabe? É algo muito mais expansivo, muito maior. Então tem mais complexidade. É isso. Minha garganta já me abandonou por hoje. E espero ler muito hoje e falar com vocês também, de novo, sobre esse livro. E é isso. Ô, gente, vocês vão ter que me perdoar. Eu tô gravando 1000 vlogs, assim, 1000 vídeos ao mesmo tempo. Meu celular não aguenta armazenamento, mas eu tô aqui pra falar um pouco com vocês. Finalmente eu terminei de ler uma trilogia que eu tava lendo. E eu tive que parar a leitura de Guerra dos Furacões. E eu acho que eu parei exatamente onde eu disse que parei pra vocês, na página 65. E eu não esqueci de tudo, tá, galera? Só foram uns 5 dias, uma semana sem ler. Eu não esqueci, mas eu não lembro exatamente onde eu tô. Eu acho que foi quando a prota caiu, ela tava indo pra o Império de Nênava, aí ó, o Alaric foi atrás dela porque, inclusive, um espião. Como assim um espião? Quem é o espião? Espero muito que não seja a amiga dela, tá? Eu tô pensando em 2 pessoas. Não é a comandante dela, mas o carinha que trabalha pra comandante pode ser. Tô em dúvida. Acho que eu não tinha falado pra vocês, acho que eu parei antes de ir pro POV do Alaric. Mas ele recebeu de um espião a mensagem de que a tecelã de luz estava indo para o Império de Nênava achar a fonte da luz. Então ele foi atrás dela. Ela não sabe, né? Ela tá, assim, na ignorância e tá acampando pra no dia seguinte ir pra Fenda da Luz. E acredito que é o Alaric mesmo. Eu nem lembro, meu Deus. Eu acho que é, né? É, Alaric. Tá indo atrás dela, né? Eu acho que vai acontecer o quê? Resumindo, geralmente o que acontece? Ele vai encontrar ela, vai dar alguma coisa errada. Mas assim, eu tô sentindo
que esses dois vão acabar em algo que não era pra acabar. Como eu posso explicar? Eu tô cogitando que o Império de Nênava vai acabar sequestrando eles dois. Não sequestrando, mas tipo assim, deu na minha cabeça a lógica é que ela não consiga achar a Fenda da Luz. Então ela não vai voltar. Mas aí eu tô achando que ela vai acabar capturada pelo Império de Nênava. Mas como ele tá indo atrás dela, ele também vai ser. Não sei se faz sentido, mas é isso que eu tô achando que vai acontecer. Mas por que eu tô falando isso, né? Porque eu tô teorizando e não lendo, como vocês podem ver. Porque aconteceu o seguinte. Enquanto eu tava lendo a trilogia, né? Que demorou uns 5 dias pra eu ler essa trilogia, mas valeu a pena. Ele não foi rapado no TikTok, por isso que eu não contei isso como leitura pra esse vídeo. Mas se você quiser saber qual é A Maldição do Vencedor. É uma trilogia muito boa, eu recomendo muito. Finalmente eu posso recomendar a trilogia toda e não o volume 1. Eu acho que vale a pena você ler. É um mundo totalmente novo. Eu gravei um vídeo falando um pouco sobre a minha leitura e sobre os livros. Então se você puder ver, eu não sei se eu postei, eu vou postar ainda. Mas provavelmente vai estar na descrição. Porque eu parei aqui pra falar com vocês, mesmo não tendo lido A Guerra dos Furacões. Porque ontem eu comecei outro livro. Assim que eu acabei a trilogia, sabe aquele hype de ler? Nossa, eu amo leitura, amo livros. Pronto, faz exatamente o que aconteceu. Assim que eu terminei a trilogia, eu fui tentar dormir. Aí eu disse, quer saber? Não, eu vou começar outro livro. Aí eu disse, nossa, mas se eu começar outro livro que não for para o vídeo, eu vou ter que gravar 3 vídeos diferentes. Eu não sou louca a esse ponto. E aí eu comecei outro livro que foi rapado no TikTok, chamado Uma Tempestade de Verão, da Kelly Walter, porque tem tipo K.L. Walter. Eu vou chamar de K.L. Walter. K.L. Walter, pronto. Uma Tempestade de Verão. Não sabia absolutamente nada desse livro, mas os 9% que eu já li, eu posso dizer que deve ser incrível. Nossa, gente. Nossa, uma vibe... Eu sabia que tinha ser assim. Eu achei que ia ser meio Malibu Renasce, pelo nome. Uma Tempestade de Verão. Mas não, gente, eu acho que vai ser um romancezinho de verão. E com coisa inteligente, né? Que vai ser, tipo assim, sobre um casamento e tal. Tem umas babaca dela. Nossa, vai ser, tipo, comédia romântica. Um pouquinho mais inteligente e não tão clichê. Pelo menos é isso que eu tenho tirado desses 9%. Nossa, gente, vai ser incrível. Eu já tô amando, tá? Eu já tô amando. Eu posso falar pouco ainda, porque realmente eu li ontem e eu gastei todo o meu intelecto pra gravar um vídeo antes desse. Então, assim, eu não vou falar muito sobre Tempestade de Verão, porque eu não me lembro. Realmente, à noite eu leio pelo Kindle, então eu vou atualizando vocês de manhã sobre A Guerra dos Furacões e depois sobre Uma Tempestade de Verão. Ok, gente, olá. Eu estou com o cabelo assim porque eu tive que receber uma visita aqui, mas enfim. Eu só parei pra dizer, tipo, esse vlog é tipo bater minha meta literária, então eu não sei porque eu tô fazendo isso, mas eu estou ao mesmo tempo. Eu falei com vocês hoje de manhã que eu tava em 20, sei lá quantos por cento de Uma Tempestade de Verão, e atualmente eu estou numa porcentagem 46 e eu quero saber o que está acontecendo um pouco. Tipo assim, qual é a intenção do livro? Tipo, tá acontecendo as coisas, beleza, de boa, né? Mas ao mesmo tempo eu sinto que não tá acontecendo nada. E se fosse um mangá, um anime, eu chamaria de Slice of Life. Vai acompanhando o dia a dia daqueles personagens a partir de um acontecimento. Nesse caso, o acontecimento seria o casamento, né? E o fato de que o Whit e a Meredith estão se gostando. Mas assim... É isso mesmo que eu tô pensando, né? Eu só queria saber, porque eu acho que eu fui com a expectativa e eu não quero passar os outros 50% do livro pensando que vai vir alguma coisa, né? E não vai vir nada. É só uma dúvida sincera. Que assim, né? Eles agora meio que sabem que um gosta do outro, se beijaram e tal. Mas a gente tá na metade do livro. Tem um lance meio traumático, tenso, enfim, em questão da irmã, da Meredith. Mas ela meio que supera isso. Então, assim, a única coisa meio pode acontecer é o babaca do ex dela, que é o Ben, que ele pode surgir do nada no casamento por pura loucura e fazer alguma coisa. Mas de resto, nada pode acontecer. Nada pode acontecer, né? Se eu não falei isso na outra vez, esse livro ele também fala um pouco sobre um jogo que tá acontecendo com a família ali do casamento, que é um jogo famosinho, que eu já li uns 3 ou 4 livros que fala sobre ele,
que seria o jogo do assassino. Assim, não esse nome. Seria que nem aquele jogo que o povo posta no TikTok, que você tem uma arminha de água, e aí cada um tem um alvo. Aí quando você atinge uma pessoa, aí ela dá o alvo dela pra você, e assim, sucessivamente, até você ter, assim, acabado todo mundo, só restou você e o outro. Não vou explicar pra vocês, porque eu não sei exatamente, mas teoricamente é isso, é tipo um pega-pega. Enfim, aí o único enredo que eu vejo nesse jogo, que é o que pelo menos tá focando, é a única coisa que esse livro foca, além do passado da Claire, que é a irmã da Prota, e do relacionamento entre os Protas, é o fato de que o Whit, que é o interesse romântico da Prota, ele pode acabar pegando ela como alvo, e aí no final meio que trair ela no jogo, porque agora eles são de cúmplices, mas aí se ele pegar ela, ele vai ter que matar ela com a arminha de água. Então, assim, eu só vejo isso, eu só queria saber, pra não ficar na expectativa de algo acontecer e nada acontecer, sabe? Eu sei que pode ser aquele romancezinho, conforto, mas assim, eu só tô mesmo gostando dos personagens, né? O jeito, eles são engraçados, tem química e tal. Mas assim, não é ruim, mas também não tem muito a acrescentar. Eu acho que também é um erro, né? Você lê um livro desse depois de ter lido uma trilogia que é de fantasia barra medieval, enfim. Eu li a trilogia do Vencedor antes de ler esse livro, então eu posso estar com altas expectativas por causa disso. Pensa porque eu li sobre guerra e agora eu tô lendo sobre um casal se apaixonando numa praia. Vida de leitor é assim, né? Um dia você tá voando com um dragão, depois você tá resolvendo um crime, depois você tá numa cafeteria, numa livraria, depois você tá lendo sobre um casamento, depois você tá... Enfim. Era só um comentário pra não esquecer. Oi, gente, então, eu só vim falar com vocês porque eu acredito que eu mencionei em alguma parte do vídeo que eu estou gravando outro vlog, acho que sim. Como desafio do outro vlog, eu acabei lendo Uma Tempestade de Verão. E, na verdade, Uma Tempestade de Verão, ele é um livro do BookTok. Inclusive, está no título aqui do Kindle. Ele diz o quê? Ele diz sucesso no TikTok. E, assim, minha leitura com esse livro não foi... Eu aproveitei. Ela não foi mil maravilhas, né? Eu li por ler. Assim, pejorativamente, nem fede nem cheira. Não foi algo que me agradou totalmente, mas também não me desagradou totalmente. Mas eu senti ali que faltou o molho, certo? Faltou eles se apaixonarem de verdade. É como se, tipo assim, eles se olharam, beleza, amor à primeira vista é uma coisa. Eu sei que química à primeira vista também acontece. Mas assim, sei lá. Eu sei que no final teve aquele lance de, eles eram destinados e tal, era pra acontecer. Mas me incomoda esse negocinho assim, quando, sei lá, quando eles já ficam juntos, não tem uma construção. Eu não gosto disso em você, e você não gosta disso em mim. Tipo, nós somos perfeitos um pro outro. Fica uma coisa meio irreal, sabe? Não é que me incomoda, é que fica algo meio irreal. Então eu começo a ler como se fosse tipo uma fanfic, tá ligado? Mas aquelas fanfic que você lê sabendo que não é verdade, você não consegue nem imaginar direito, você só lê as palavras, pronto. Foi essa a sensação que eu tava. Não sei nem se eu consigo passar isso pra vocês. Assim, eu decidi dar umas 3 estrelas por pena, não. Acho que ele é bom. Se você quiser mesmo, você leia. Mas como eu disse, eu venho lendo tanta coisa. Lendo Guerra dos Furacões, que é uma fantasia. Li uma trilogia sobre guerra. Suspense, né? Eu li O Casal que Mora ao Lado. Pra depois vir esse romancezinho meio sem sal, nem açúcar. Então, assim, eu não sei se é o quanto que eu tô lendo e o livro me decepcionou por causa disso, ou porque eu meio que caí no marketing do BookTok, porque eu vi essa capa em todas as... Vocês caíram de novo, foi mal. Eu vi essa capa em todas as thumbnails possíveis do YouTube, então eu imaginei que ele fosse melhor. Mas assim, eu não tenho muito que reclamar. Eu tinha, assim, no caso, eu já reclamei, né? Mas assim, a construção do luto da personagem, não gostei muito. Eles em si têm química, eu gostei da construção deles e tal. Mas eu sentia sempre que tinha muito diálogo. E como a gente só teve o POV dela, ela parecia, assim, meio carente, sabe? Tipo, uma pessoa a primeira pessoa que elogia ela, que vê o potencial dela e tal. Aí ela... Nossa, ele não é que nem meu ex-babaca, sabe?
Então, assim, não sei explicar. Não foi pra mim esse livro, pronto. Apesar de que eu dei livros melhores 3,5 estrelas. Então, por isso que eu fico na dúvida. Enfim, né? Como a gente ainda tá no episódio 2, né? Gente, tô tão perdida, é sério. Muito vlog ao mesmo tempo, meu Deus. Estaremos voltando a ler A Guerra dos Furacões. Finalmente, obrigada, Jesus. Eu não aguentasse mais ler outros livros que não esse livro. Mas porque eu temo, é sério, eu tenho medo de mim. Porque às vezes eu tô muito hypada, eu tô muito investida na história, mas alguma coisa acontece, me tira do foco. Quando eu volto, eu não lembro de nada. Não lembro do plot, não lembro das minhas teorias, não lembro dos personagens. Mas eu lembro do Alaric e da Taliesin, eu acho. Lembro que ela é tecelã da luz, lembro que ele é príncipe das sombras, lembro que ela tava viajando, eles vão se encontrar, e da minha teoria. Eu lembro de tudo. Opa! Como eu disse segunda-feira, eu acho, porque eu achei que eu tinha. Eu acho que eu gravei um vídeo na terça e acabei. Não foi não. Enfim, como eu disse em algum vídeo, eu vou focar essa semana em Guerra dos Furacões e ver se eu consigo chegar pelo menos na metade, porque agora eu tô na página 65 e o livro tem 400 páginas, meu Deus, como assim? Bem, pelo menos chegar nos 20%, né? Quando eu chegar na página 80 e alguma coisa, eu vou estar em 20% do livro, pelo menos. E é isso, como esse vlog é meio batendo minha meta literária, não tem muito o que dizer, né? É isso, foi o meu desabafo sobre o livro e focando agora em Guerra dos Furacões. Chegou a época que Alceu Valença é o dia tudo. Deixa eu só me falar um pouquinho. Eu cheguei na página 100, finalmente, do capítulo 10 de Guerra dos Furacões. E aconteceu tudo o que eu disse. Assim, disse não, mas imaginei que aconteceria, né? Ela provavelmente é uma herdeira lá do Império de Nênava. Eles foram pegos pelo Império de Nênava, teve todo o interrogatório e tudo mais. Só que aconteceu um negócio que eu não sabia, né? Pelo menos assim, como... Então, mas aconteceu um negócio que eu não esperava. Enquanto a Taliesin tava lá, descobrindo do passado dela, que talvez ela era uma princesa e tudo mais, o Alaric fugiu. E aí, quando ela foi seguir ele, pra acabar com ele, porque esse era o objetivo dela, eles meio que brigando, acabaram criando uma barreira de luz e escuridão. Ou seja, os poderes deles se fundiram. Como assim? Que informação nova é essa? Como assim? Mas enfim, tô gostando, estou animada para ler mais. Era só isso mesmo. Oi, galera, então, eu esperava que isso não fosse a última cena desse vlog, enfim, desse vídeo. Mas amanhã tá muito corrido, amanhã é sexta-feira e sábado a minha agenda já está cheia, então eu acho que eu não vou conseguir falar com vocês em nenhum outro momento. Então eis-me aqui. Eu tava dando uma olhada em outros vlogs que eu tava vendo, porque voltou à faculdade, inclusive eu tenho que gravar vlog dos primeiros dias de aula, das primeiras semanas. Não fiz isso, mas vou fazer, prometo. Então eu dei uma parada na leitura e recomecei nesse caso, essa semana. Fiquei adoentada por amanhã vai fazer 15 dias que eu peguei a virose, tive febre, tossia muito, refluxo, enfim, né, todo um rolê. Então, eu dei uma paradinha, né, eu tava mais lendo mangá e assistindo anime do que lendo propriamente dizendo. Tô melhor, mas ainda tô tossindo, então relevem se acontecer no vídeo. Eu não queria falar muito, principalmente no final, porque eu acho que o vídeo vai ficar enorme, e esse não era o objetivo. E, se eu não me engano, de acordo com as outras cenas dos vlogs anteriores, o objetivo desse vídeo era ler livros que estavam hypados no BookTok. E aparentemente eu só li 2. Que um não tava hypado e o outro tava, que era o Tempestade de Verão. E eu acabei não gostando muito, então foi meio que uma decepção. E o primeiro livro que eu li, comecei esse vlog, eu não terminei ainda, que foi não, que é A Guerra dos Furacões. Mas, gente, eu estou na página 233. Eu já estou mais do que 50% do livro. Isso é tipo assim, pra mim, é tipo, eu não esperava. Claro que no vlog eu esperava, né, estar assim há, sei lá, 15 dias atrás. Mas nem tudo é como a gente espera. No meio do vlog também eu fiz, né, a leitura da trilogia de A Maldição do Vencedor. Várias coisas aconteceram, mas de leitura mesmo eu li a trilogia, li A Tempestade de Verão e li aquele suspense de Os Vizinhos do outro lado da casa. Eu esqueci agora, gente, o nome. A casa ao lado. A outra casa ao lado, eu não sei. Eu esqueci, mas vocês sabem. Enfim, desses 5 livros que eu li, só um era hypado no BookTok.
Então, pelo menos eu tô feliz que eu consegui bater o desafio pelo menos em um livro. O resto, vocês observaram que eu comecei a ler e não terminei. Mas eu queria dar uma satisfação, pelo menos agora no final do vídeo, que eu vou tentar uma parte 2, porque, né, preciso. E eu vou falar os livros que eu estou lendo. Então, atualmente eu estou lendo 3 livros, e os 3 são hypados no BookTok. Que ironia, não? Pra começar, como eu disse, a Guerra dos Fracões. Aconteceu tudo que eu imaginei, né? Eu gosto muito de como a autora, ela coloca as tropes e os clichês, né? De fantasia, de romance, essas coisas. Tudo num livro, mas não parece uma salada de frutas. Ela faz fazer sentido, ela faz conexão. Ela cria um enredo onde ela pode explorar isso de maneira criativa e divertida. E eu gosto muito, né? E assim, como eu posso dizer, gente, eu amo quando o diálogo é deste tamanho. E eu amo quando tem, tipo, 2, 3 páginas onde não tem nenhum diálogo. Porque eu amo entender o que o prota pensa, o que os protas pensam um dos outros, entender o mundo como um todo. Quando ele estava explicando aqui um lance de telefone que eles usam para se comunicar, né? O Alaric se comunicava com o pai por meio de uma sala de reunião que fica no imaginário, tipo no mundo das ideias. Gente, eu achei isso tão sala de reunião de TGCF, de Heaven of the Black. Se você não leu ou se você não viu o anime, nem nada do tipo, eu imaginei certo e disse, nossa, mas é muito isso. Eu já tinha, sabe, uma coisa pra comparar. Então, assim, fica fácil pra mim. Eu acho muito criativo o jeito que elas criam. Por exemplo, não existe celular aqui, mas existe um sistema, uma forma como eles se comunicam através da magia. Então, essa criatividade da autora poder ser explorada, assim, eu acho muito interessante. Ah, Mayara, isso é o básico, sabe? Tipo assim, imagina se ela mete esse mundo não era moderno, não ia fazer sentido e tal, mas assim, é porque deu certo. É porque tem gente que tenta, mas não dá certo, entendeu? Aí eu fico feliz quando dá certo. Vou falar um pouco mais sobre essa parte que eu li em outro vídeo, outro vlog, mas assim, gostei muito. Tô amando, e o fato de estar mais de 50% me animou e me hypou ainda mais. Então, até agora, eu recomendo. E para só não ficar nisso, né, os outros 2 livros que eu estou lendo é Meus Dias na Livraria Morizaki e Como Desvendar Seu Próprio Assassinato. Meus Dias na Livraria Morizaki, se eu não me engano, é um livro japonês, eu acho. Ficou muito famosinho também no TikTok, tem a mesma pegada que alguns livros asiáticos. Por exemplo, A Loja de Inconveniência, né? No caso, a Inconveniente Loja de Conveniência, que é coreano. Tem sempre essa pegada, assim, livros que parece um chá, sabe? Aquela coisa. E eu tô atualmente em 37% do livro. Eu li muito rápido. O livro é bem curtinho, mas assim, quando você lê no Kindle, você lê ainda mais rápido. Então, assim, tá sendo muito legal. O que foi que aconteceu? Eu comprei a segunda parte desse livro, que eu não sei se é teoricamente um spin-off ou se tem a mesma prota, né? Segue meio que um mesmo enredo, mas eu comprei o segundo livro, que acho que é Noites ou As Minhas Noites na Livraria Morizaki. Sem comprar o primeiro. Por quê? Porque na minha cabeça eu já tinha o primeiro livro. E aí eu fui lá e comprei o segundo. Não me pergunte por quê, nem eu sei. Então, aí apareceu no Kindle Unlimited, acho que semana passada. E eu disse, quer saber? Eu já vou ler logo esse, porque aí eu leio o segundo, já é mais um livro na minha TBR física. E assim, eu ainda estou, na verdade, em 37%, porque eu tô, né, lendo com calma, não quero me apressar nem nada, porque é um livro a ser apreciado, sabe? E por último, Como Desvendar Seu Próprio Assassinato. E eu tô em 19% dele e tá muito bom até agora. Tem uma vibe meio Knives Out, né? No caso, a prota, ela tem muita cara de, tipo assim, ela vai resolver e ela gosta de resolver mistério. E o que eu gostei também nesse livro é que os personagens que eu acho que vão rodar a história já podem ter morrido, não estão mais lá. Então, assim, ela vai ter que meio que se esforçar um pouquinho. O fato de ter herança no meio também mexe muito, né, com o contexto da história. Então, ela não conhecer direito a tia que tá dando dinheiro a ela não tem... Como posso dizer? Eu fico na expectativa que ela vai ter mais interesse no mistério do que na própria herança, claro, assim, isso meio que fica óbvio desde o início. Assim, eu achei muito legal e estar em 20% também já me assusta, porque eu tava até agora, na porcentagem 7 ou 10, e do nada eu pulei pra 20 e ficou,
Meu Deus, daqui a pouco tô em um quarto do livro e quase nada aconteceu. Enfim, esses foram os 3 livros, assim, que eu tô lendo e vou deixar aí pra vocês como dívida pro próximo vlog. E, gente, é isso, tá? Espero que vocês me perdoem. Eu fiquei realmente muito doente. Até fui pro hospital e tudo. Então, assim, bebo muita água, muito suco de laranja, muito suco de maracujá, muita vitamina, muita limonada também. E é isso, até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Gente, é sério, eu prometo. Eu vou tentar gravar uma parte 2. Porque eu não aceito não acabar esse livro em vlog. Ai, minha Deus do céu.